Vamos falar a respeito da correlação dos tempos verbais e como isso funciona? Dá uma olhada aqui na questão. Vai lá, pausa o vídeo e depois volta aqui. E aí, já fez? Beleza? Cara, primeiramente, para a gente falar em correlação dos tempos verbais, eu vou recorrer a uma frase de um cara chamado Ferdinand Brunot, um linguista francês, que ele diz assim: o capítulo da concordância dos tempos se resume numa linha. Ela não existe. Nenhuma forma temporal da subordinante obriga necessariamente esta ou aquela forma concordante no verbo da subordinada. Emprega-se nesta o tempo que convém para exprimir a parte da duração em que se situa a ação. Eis tudo. Cara, o que ele está falando aí? A correlação de tempos verbais não é um assunto, é a aplicação de um assunto. Então, às vezes o cara fala assim, pô, Caco, tenho dúvidas em relação à correlação de tempo verbal e tal, esse tipo de questão. Aí fala, mas você conhece os tempos verbais? Ah, não. Cara, aí não dá. Correlação de tempos verbais, na verdade, é o fim do estudo de verbos, beleza? Então, você imagina o seguinte, você faz as coisas do mesmo jeito que eu faço, que eu farei, que eu faria, que eu fiz ou que eu fazia. Cara, todas essas possibilidades são possíveis, ok? Então não é uma tabelinha assim, esse tempo verbal sempre vai pedir aquele. Não, eu sempre vou precisar considerar todo o contexto da sentença, o que o autor está querendo dizer naquele momento e como as ações podem ser passadas. O que não caberia nesse caso, por exemplo, seria um fizesse, né? Você faz as coisas do mesmo jeito que eu fizesse. Mas para chegar a isso, eu não estou olhando para uma tabelinha. Para chegar a isso, eu estou percebendo o que é o subjuntivo, como que ele se estrutura. E neste contexto não cabe esse critério do subjuntivo, percebe? Então é uma questão de qual é o meu ponto de partida, em que momento, em que tempo verbal os verbos estão ancorados, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se a ação, a narração e o texto estiver no presente, uma ação posterior vai ser futuro do presente, certo? Presente, o que vem depois? O futuro em relação ao presente. E se eu tiver com o verbo no pretérito? Beleza, a ação posterior não vai ser um futuro do presente. Posterior ao presente, futuro do presente. Posterior ao pretérito, futuro do pretérito. Percebe? Então, assim, como eu vou saber qual usar a partir do contexto em que ele está? Tudo bem, Caco, mas então como eu faço para entender realmente os tempos verbais para poder aplicar? Cara, curso em PDF para você completinho. Todos os tempos verbais, todos os modos verbais, formas simples, compostas, conjugação de verbos irregulares, correlação de tempos verbais, aplicação disso no final. Tá tudo aí, cara. Tudo aí. Vou deixar o link para você na descrição do vídeo, beleza? Enquanto isso, vamos analisar as opções que ele nos deu. Eu não vou entrar aqui na explicação da concordância, beleza? Porque o foco do vídeo é falar da correlação nos tempos verbais. Tenho vários vídeos aqui falando sobre concordância já. À medida que fôssemos observando o comportamento do cachorro e do gato, seremos levados a concordar com o que se asseguram nas palavras do ditado chinês. Cara, primeiramente, aí temos uma questão de concordância com o que se assegura nas palavras do ditado chinês, beleza? Aquilo que se assegura nas palavras do ditado chinês, mas vamos focar na relação dos tempos verbais. À medida que fôssemos observando, olha o pretérito aí, imperfeito do subjuntivo, fôssemos. Então, a ação posterior ao pretérito, como eu te falei, futuro do pretérito. Então, à medida que fôssemos observando isso, seríamos levados a concordar aquilo. Se tivesse no presente, à medida que vamos observando isso, somos levados a concordar, ou seremos levados a concordar, ok? Aí você vai brincando com isso a partir do momento da referência, ok? Estudar verbos é estudar isso. Referência, um verbo só existe, um tempo verbal só existe em referência ao outro. Eles nunca existem sozinhos, beleza? O tempo verbal não existe sozinho. É futuro, é pretérito e tal, em relação a quê? Beleza? Se o cachorro encarnasse alguns dos atributos da poesia e o gato alguns da prosa, o ditado chinês poderá ser contestado quanto às analogias que promovem. Bom, em relação à concordância, temos um problema também, né? As analogias que promove, já que o sujeito é o ditado chinês e não analogias, mas vamos falar novamente da correlação dos tempos verbais. Como é que a gente vai perceber
qual é o ponto de partida, em qual momento a ação está ancorada. Se o cachorro encarnasse, olha lá mais uma vez a referência no pretérito. Se ele encarnasse, o que vem depois do pretérito? O futuro do pretérito. Não por uma lei divina, mas porque o tempo verbal está dizendo isso. É a relação verbal, não porque está numa tabela, mas porque é o sentido do texto. Então, se o cachorro encarnasse alguns atributos, o ditado chinês poderia ser contestado. Se eu joguei para o pretérito, ação posterior não tem por que ser futuro do presente. Eu estou naquela referência. Referencialidade. Essa é a palavra-chave para o tempo verbal. No curso em PDF que você vai ter, que eu vou deixar o link aqui para você na descrição, está explicando tudo isso, todos os tempos verbais em relação aos outros, essa comparação constante, beleza? As atribuições em que se empenham o ditado chinês para distinguir entre cachorro e gato dificilmente fossem compreensíveis sem a consciência do que seja as artes da poesia e da prosa. Cara, essa aí acho que é a questão mais, a afirmativa mais menos errável, vamos dizer assim, né? Porque essa aí até soa estranho, né? As atribuições em que, bom, primeiro, pela concordância, as atribuições em que se empenha o ditado chinês, sujeito é o ditado chinês, que o ditado chinês se empenha para distinguir entre cachorro e gato, dificilmente fossem compreensíveis sem a consciência do que sejam as artes da poesia e da prosa, beleza? As artes da poesia e da prosa é sujeito do verbo ser. Aí a questão da concordância. Vamos focar aqui na explicação da relação dos tempos verbais. Se tiver alguma dúvida em alguma dessas concordâncias, me pergunta aqui no comentário. Fala, fiquei com dúvida nessa. Daí eu faço até um vídeo explicando, de repente, a concordância. Beleza? Vamos lá, cara. Mesma coisa. As atribuições em que se empenham, tá no presente agora. O ditado chinês, para distinguir entre cachorro e gato, dificilmente fossem. Ó, tá no presente. As atribuições em que se empenham. Beleza, vamos corrigir, em que se empenhar, certo? Se eu partir do presente, que hora que ele chegou no pretérito? Que hora que apareceu esse pretérito? Então, teria até duas opções. As atribuições em que se empenha o ditado chinês dificilmente são compreensíveis sem a consciência do que sejam as artes da poesia e da prosa. Posso manter no presente, ou até poderia jogar para o futuro. As atribuições em que se empenha o ditado chinês dificilmente serão compreensíveis sem a consciência do que sejam as artes da poesia e da prosa. Posso manter no presente, posso jogar para o futuro, aí depende do que o texto quer dizer. Eu não tenho uma única relação verbal, como eu te mostrei lá no começo do vídeo. Fechou? O que acontece é que eu não tenho justificativa para tascar esse pretérito aí. Maravilha? Caso não se compreenda bem as distinções entre prosa e poesia, já temos até uma questão da concordância aí, não se compreendam bem, voz passiva sintética. Aliás, vou deixar para você aqui também na descrição do vídeo, um link de um dos primeiros vídeos do canal em que eu falo sobre voz passiva sintética, caso você não se lembre, beleza? Estou até precisando regravar já, fazer um mais novo, né? Mas tudo bem. Não seria fácil distinguir entre as alusões que o ditado chinês faz ao comportamento do gato e do cachorro. Cara, a banca foi até boazinha, porque em todas as questões ela colocou tanto problemas de correlação de tempos verbais, quanto problemas de concordância. Então você poderia, neste caso, matar por um ou por outro aspecto. Mas, mais uma vez, vamos explicar a correlação nos tempos verbais. Então, caso não se compreendam bem as distinções, presente. Caso não se compreendam bem, uma ação posterior ao presente, que tempo verbal que é futuro do presente ou futuro do pretérito? Futuro do presente. Então, caso não se compreendam bem, não será fácil distinguir entre as alusões e tal. Agora, se jogasse para o pretérito, caso não se compreendessem bem, não seria fácil distinguir. Percebe? Se eu jogasse isso lá para o pretérito, ok? Para o pretérito imperfeito subjuntivo, a ação posterior seria futuro do pretérito. Deu para entender isso aí? Cara, isso é correlação de tempos verbais. Então, não porque esse verbo sempre vai ser ligado ao outro. Não dá para fazer isso. Lembra do Ferdinand Brunot, tá? Um linguista francês de grande representatividade. Fechou? Não existe o capítulo correlação de tempos verbais. Existe aplicação de um conceito. Fechou?
houvesse no gato e no cachorro outros atributos característicos desses animais, não seria aceitável a analogia que faz o ditado chinês entre eles e os gêneros literários. Quero lembrar, inclusive, que o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, fica sempre no singular, então corretíssima a concordância aí. Perceba que o houvesse lá no pretérito imperfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Qual que é a ação posterior ao pretérito? Futuro do pretérito. Houvesse isso, não seria aceitável a analogia. Se jogasse no presente, caso haja no gato e no cachorro isso, não será aceitável a analogia. Pronto, se eu jogar para o presente, ação posterior, futuro do presente. Pretérito, ação posterior, futuro do pretérito. Então o negócio é esse, cara. Relação de tempos verbais, de fato, não dá para fazer com tabelinha, porque cada contexto é um contexto, mas entendendo como funcionam os tempos verbais, você faz isso tranquilamente. É a aplicação de um estudo, não é um estudo em si. Beleza? Bom, alternativa A, então, como correta, espero ter deixado claro. Minhas redes sociais todas aí para você. Não se esquece de deixar o seu comentário, deixe o seu curtir e, claro, compartilhe o vídeo, me acompanhe aí no Instagram, no Facebook, tá onde você quiser. No Instagram tem dicas diárias para você, beleza? E pintou dúvida, pensou uma questão legal? Manda para mim por e-mail, de repente o próximo vídeo pode ser com a sua questão. Fechou? Então é isso aí, muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.